Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 23 de janeiro, sexta-feira. Meu colega Pedro Camata aqui. Como de tradição, vamos começar lá por fora. Tem bastante coisa para falar no campo político e menos no campo econômico, tá? A gente, no campo econômico, teve o dado de inflação, o PCE, que é o principal dado de inflação ao consumidor que o Banco Central americano acompanha. Entretanto, esse dado são dois dados, né? Um é referente a outubro, o outro é referente a novembro. Lembrando que a gente teve aquela paralisação no governo americano que atrasou a entrega desses dados e também prejudicou a coleta dos dados. Então o mercado já não estava dando muita atenção a esses números. Eles eram em linha com o esperado, uma alta de 0,2% no mês, acabou não fazendo muito preço exatamente por causa desses fatores que eu acabei de falar. O que fez muito preço foi a situação envolvendo os Estados Unidos e a Groenlândia, né? O presidente Trump está sendo bastante vocal, bastante enfático, de que quer anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, e durante a semana, né, a retórica foi sendo elevada até o momento que ele não descartou usar a força se necessário, e isso causou uma reação muito forte no mercado e também uma reação muito forte dos próprios políticos americanos, inclusive com republicanos começando a se posicionar contra esse movimento do Trump. E essa pressão política, principalmente vindo dos republicanos, foi bastante importante para, para o final da semana aqui, o Trump recuar e falar em termos mais diplomáticos, né? Se assim a gente pode falar que o Trump fala em termos diplomáticos, né? Ele diminuiu um pouco o tom, o que acabou trazendo um alívio aí, tanto para os europeus quanto para o mercado, não foi, Camata? Exatamente. A gente teve uma semana de resultados mistos no mercado, representando a volatilidade que a gente teve. Não foi no lado dos dados econômicos, mas aqui principalmente das comunicações e divulgações políticas. O S&P ele cai na semana 0,3%, um leve movimento de correção, a gente próximo das máximas, mas durante a semana a gente já chegou a fechar subindo, mas a gente vem a fechar o resto dela. Ali caindo, um movimento diferente que a gente viu na Nasdaq, subindo ali 1,20%, por mais que a gente teve um sintoma aqui frente às divulgações de guidances um pouco mais fracos para esse ano de 2026, mas essa volatilidade ali teve um final gracioso ali para o índice da Nasdaq, que a volatilidade ela foi acentuada de seu aqui se a gente for ver o lado da moeda e dos juros americanos. O DXY, que é aquela cesta das principais moedas do mundo frente ao dólar, ele cai 1,70 na semana, fechando abaixo do 98, que era uma zona que a gente tinha um suporte ali. A gente ficava naquela região de 99 com 98 já há bastante semanas, e a gente fecha no 97,7%, com o dólar perdendo força frente às moedas, não só aqui, mas mundo afora, moedas fortes. E o 10 anos, que é o juro americano que a gente acompanha ali, essa ponta um pouco mais longa, ele sobe 2 bips na semana, mas ainda naquela região de 4,29, 4,28. Região bem relevante que, se a gente for ver, precificando, né, essa volatilidade que tem aparecido no campo político. E como é que ficou aqui dentro de seu essa semana? A gente acabou tendo uma semana que a gente surfou as notícias lá de fora, né? Você mencionou aqui esse ambiente do dólar caindo, do juro americano subindo e com estresse geopolítico, foi o que ditou os ritmos aqui no Brasil. A gente não teve divulgação de dado econômico relevante, praticamente nenhum aqui. A gente tem desdobramentos a respeito do caso Masters, né, tanto para o campo político quanto para a liquidação do banco digital deles, o Will Bank. Ocorreu essa semana, e os investidores também que têm títulos ou contra o Will Bank terão que recorrer ao FGC, mas ele aqui especificamente não acaba não afetando o mercado. Os desdobramentos políticos dele sim, os desdobramentos do lado de fora também, e também a gente teve 3 pesquisas eleitorais saindo, a Atlas, Intel, a Futura e a Paraná Pesquisas. As 2 primeiras aqui a gente citou foram muito em linha, uma com a outra, mostrando um Flávio Bolsonaro mais forte, não só no primeiro turno, mas agora o que surpreende, também no segundo turno, mostrando-se competitivo frente ao atual presidente Lula. Obviamente, o mercado tem uma expectativa muito grande de uma eventual alternância de poder, que veria acompanhada, no caso, de uma responsabilidade fiscal maior. E é a principal preocupação do mercado financeiro nesse momento. E essas pesquisas indicando o Flávio mais competitivo foi algo que acabou agradando o mercado, que quando você soma isso a um cenário externo favorável principalmente a emergentes, a gente acabou tendo uma semana bastante positiva aqui no Brasil, não foi? Perfeitamente. A gente teve esse benefício dado a esse fluxo direcionado para países emergentes, mas se a gente for observar esses dias, primeira divulgação da pesquisa ali da Atlas, então, na quarta-feira,
um fluxo de entrada gringo de mais que 3 bilhões de reais, né? Um fluxo bem relevante. A gente já soma mais que 12 bilhões de entrada de fluxo estrangeiro aqui na Bolsa e dá essa performance. Aí o Ibov sobe quase 8% na semana, subindo 7,8%, renova a máxima histórica, neste momento ali em torno de 177.700 pontos. É uma semana marcante, se a gente for ver entrada de fluxo estrangeiro, essa portificação desse ativo de risco aqui a nível Brasil e a nível emergente, e o Ibov renovando o máximo histórico. O mesmo movimento a gente vai ver ali no Small Caps também, o índice que vai pegar aquelas empresas de menor capitalização de mercado, subindo 7% na semana, e em linha com o DXY que a gente observou, o dólar ele corrige, cai 1,5% na semana, deixando abaixo dos 5,30, região muito importante aqui também para a gente prestar atenção, ali em torno de 5,28, 5,29 reais. Semana muito importante aqui, né, Disseu, e eu acho que a próxima ela também pode ditar bastante tom. Semana muito importante porque a gente tem a super quarta, né, que é quando a gente tem decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil simultaneamente. A decisão em si não é um mistério, vai ser manutenção de juros tanto aqui quanto lá. O que a gente tem que ficar de olho é o comunicado, onde a gente pode ter pistas de quais serão os próximos passos e, eventualmente, o início do movimento de cortes de juros aqui no Brasil e a continuidade de cortes de juros lá nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem outros dados muito importantes. A gente vai ter o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de janeiro aqui no Brasil. A gente vai ter o CAGED, né, que são os dados do mercado de trabalho aqui no Brasil também, e confiança do consumidor lá nos Estados Unidos. Obviamente, estaremos aqui novamente para atualizá-los. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Um abraço e até a próxima.